Posso? Então, muito boa tarde a todos. É uma honra e um prazer receber-vos nesta primeira comissão. Cumprimento o Sr. Provedor de Justiça da Moldova, bem como os restantes membros desta comitiva. Certa de que hoje levarão deste encontro alguns contributos que ajudarão a harmonizar ainda mais a legislação, as instituições e a prática da República da Moldova com as normas europeias nos domínios dos direitos humanos, do Estado de Direito e da democracia, e devemos ter sempre presente 4 pilares fundamentais nesta matéria de asilo, migrações e refugiados, que de certa forma são transversais entre si, que são os direitos humanos, a democracia, o Estado de Direito e a cooperação. Neste espírito de cooperação, partilharemos as nossas experiências e ações em matéria de direitos humanos, particularmente no domínio dos refugiados e da migração, e que têm assumido nestes últimos anos uma importância nova. E nova porque, olhando para as causas profundas da migração, que são com os conflitos armados, a instabilidade, a demografia, o desenvolvimento ou não desenvolvimento económico e as mudanças climáticas, que se tornaram cada vez mais presentes nas regiões vizinhas da Europa, a resposta a estes desafios continua a ser uma prioridade e, de certa forma, uma tarefa sempre por acabar. Assim, esta audiência irá decorrer de uma forma que eu vou explicar. Irei apresentar os colegas do Parlamento de uma forma muito sucinta que se encontram entre nós para que possam também ter as suas intervenções e darem os seus contributos. Do grupo parlamentar do Partido Social Democrata, temos o colega Nuno Gonçalves e o colega Flávio. Do grupo parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Elsa Paes, a Sra. Deputada Cláudia Santos e a Sra. Deputada Patrícia Faro. Do grupo parlamentar do Chega, a Sra. Deputada Vanessa Barata, o Sr. Deputado, esse eu sei os nomes de cor, Taxa, não sei, Rodrigo Taxa, e o Sr. Deputado Manuel Magno, e o outro Sr. Deputado também do Chega, e o Sr. Deputado Armando Grave, do grupo parlamentar do Chega. Portanto, são os grupos parlamentares presentes para vos ouvir. Eu vou explicar como se vai organizar esta sessão em termos de tempo. Portanto, será iniciado por o Sr. Provedor, que dará nota das suas pretensões, do que pretende, e terá um tempo, isto tem umas grelhas próprias de tempo, como compreenderão, terá 10 minutos para fazer a apresentação que entender conveniente. Depois haverá a intervenção dos deputados portugueses, que terão, por ordem da sua representatividade, neste caso, terão 4 minutos os grupos parlamentares, cada um, para também responderem ou colocarem algumas questões ao seu provedor. E depois encerrará tem 15 minutos para encerrar com o que entender de resposta ou de comentário que queira fazer às intervenções que aqui irão ser produzidas. Portanto, vou desde já, então, dar-lhe a palavra e ao seu provedor para poder fazer, durante estes 10 minutos que tem, com alguma tolerância, já agora direi que é o seu provedor Česlav Panico, para não saberem também com quem estão a falar, e daria desde já 10 minutos para a intervenção. Muito obrigada. Bună ziua, stimată doamnă președintă, stimați domni și doamne deputate. Senhoras deputados e deputadas, estão a ouvir? Estão a ouvir a interpretação? Está tudo bem? Sim? Sim, vă mulțumesc pentru faptul că ați oferit această platformă și ați nos terem oferecido esta plataforma e por terem aceito este convite, no sentido de procedermos a um debate, embora breve, sobre a situação dos direitos humanos e a proteção desses direitos na República Moldova. É para nós um grande prazer, uma grande honra estarmos presentes neste edifício do Parlamento e em Portugal, em geral, para a República
República Moldova, atualmente, estamos numa fase crucial após a obtenção da independência. Estamos num processo de adesão, estamos a entabular as negociações de adesão à União Europeia, o que representa um passo muito importante, em primeiro lugar, para o povo moldavo e também na perspectiva da proteção e da promoção dos direitos humanos na União Europeia. A União Europeia oferece normas elevadas em matéria de direitos humanos. Eu, como provedor de justiça, tenciono aproveitar esta informação sobre as normas elevadas que estão a aplicar para que as normas europeias possam ser alvo de uma transposição rigorosa na Moldávia, bem dos cidadãos do nosso país, para que possam beneficiar de todos os mecanismos de proteção dos seus direitos. A Provedoria de Justiça tem uma história de mais de um quarto de século. Ainda não chegamos ao meio século que tem a Provedoria portuguesa, mas vamos esperar mais 25 anos para isso. Entre ontem e hoje tivemos vários encontros. Ontem um dia inteiro foi consagrado a sessões de trabalho com a Provedoria de Justiça e entabulamos vários debates sobre a proteção dos direitos dos refugiados. E trata-se de uma área muito importante para nós, atendendo à guerra que graça atualmente na Ucrânia e que tem afetado, está e continua a afetar os mecanismos de proteção dos direitos que temos na Moldova, e gostaríamos de desenvolver e aproveitar as práticas que tem Portugal, porque queremos oferecer a melhor proteção aos refugiados e aos estrangeiros portanto, paralelamente à nossa adesão à UE, estamos conscientes de que Portugal está num dos dois extremos da Europa e a Moldova vai estar na fronteira oposta, oriental da UE, e, portanto, temos um papel especial a desempenhar no que se refere aos direitos dos estrangeiros e refugiados. A Provedoria iniciou o seu trabalho em 97. Por lei, e está a cooperar com as instâncias governamentais da Moldova, o Parlamento, a Comissão dos Direitos Humanos e as Relações Interétnicas, a Comissão que é o nosso interlocutor nas políticas públicas e também no processo de adesão a vários instrumentos ou mecanismos internacionais e convenções internacionais. E uma parte destas normas e convenções são diretivas da UE que têm que ser transpostas no que se refere sobretudo aos direitos humanos, e refiro-me à Carta Europeia dos Direitos Fundamentais, que a Moldova também deverá aplicar, e temos uma interação notável com o Parlamento em matéria de acompanhamento, monitorização e controle parlamentar a nível de outros ramos dos poderes no que se refere aos direitos humanos. A Provedoria tem todo um leque de atividades bastante extenso. Claro que a nossa experiência coloca algumas dificuldades. Por exemplo, temos um território que não está a ser controlado pelo governo de Chisinau, é Transnistria, onde os direitos humanos continuam a ser pisados, violados, e a influência da Federação Russa é bastante importante nessa região, e nós, como Provedoria de Justiça, não temos acesso à Transnistria. No entanto, a Moldova não é o único país na região que se depara com estes problemas e que tenciona reforçar o seu papel, e neste contexto estamos a cooperar positivamente com o Provedor de Justiça da Geórgia e o da Ucrânia. Trata-se dos três países afetados pela invasão e pela intervenção da Rússia no seu território, o que cria estas situações de zonas fronteiriças pouco controladas ou não controladas,
Os Estados têm que ter em conta esta situação. E, em face do exposto, achamos por bem escolher este intercâmbio de experiências com Portugal, atendendo a seu vasto leque de intervenções. Precisamos de identificar parceiros no âmbito da UE que nos possam ajudar, como país que somos, como instituição que somos, para reforçarmos o nosso poder e o nosso papel à luz das estratégias que o Parlamento e o Governo têm na mesa. E para aplicarmos as normas, por exemplo, no que se refere à aplicação do Protocolo de Istambul, em relação à violência doméstica e à violência contra a mulher, e as nossas normas, o nosso nível é dos mais elevados na região, e queremos, mesmo assim, melhorar aquilo que possa ser melhorado. E hoje tenho aqui vários colegas que vêm da Procuradoria da República Moldova, da Provedoria de Justiça, e temos aqui representantes do novo Conselho de Monitorização das Pessoas Refugiadas, e temos colegas que trabalham no Conselho pela Igualdade, e devido a estas instituições, o Conselho da Europa tornou possível esta visita, por termos este quadro institucional. Bom, em jeito de apresentação e introdução, ponto prévio, é tudo por enquanto, e estou ao vosso dispor se tiverem perguntas. Obrigado. Muito obrigada pela exposição, pelos contributos também que nos deixou aqui, e eu iria agora dar a palavra aos grupos parlamentares, pela ordem, Sr. Deputado Nuno Gonçalves. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Aproveito para cumprimentar também pessoalmente cada um dos membros que integram esta delegação da República da Moldova, na pessoa do Sr. Česlav Panico, provedor da Justiça da Moldova. Bom, o que nos traz aqui hoje, e que eu vou tentar ser sintético, é darmos a conhecer experiências em matéria da imigração, do asilo e da proteção dos refugiados e imigrantes, no caso português. De salientar que em 2023 se dá uma tentativa de alterar o paradigma no que concerne a esta matéria. Há a extinção dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras, conhecido pelas siglas SEF, e a criação da Agência de Integração de Migrações e Asilo. Como referi anteriormente, visou-se esta alteração de paradigma para, desde logo, permitir retirar a conotação do serviço policial e salvaguardar os processos de integração de migrações regulares. Portugal encontra-se vinculado a normas internacionais e a diplomas legais, desde logo as diretivas europeias, como o Sr. Provedor também salientou. O ano 2023 registrou o maior número de passagens irregulares desde 2016, nas fronteiras externas da Europa, cerca de 380 mil, sendo prevalecentes as nacionalidades sírias, guineenses e afegãs, países com reconhecida debilidade política e social, e com situações de guerra no seu território ou de guerrilha interna. Problemas que existem em Portugal. Problemas internos, desde logo a incapacidade da AIMA, esta Agência de Integração, de responder aos pedidos de legalização solicitados em tempo útil, e a tentativa também de mitigar esta afluência levou com que o Governo anterior legislasse sobre a cobrança de um montante de aproximadamente 400 euros, através de um decreto regulamentar, de 2024, para os processos tramitarem legalmente até à sua conclusão. Portugal e o espaço Schengen. Também temos um problema com o espaço Schengen, sobre as nossas fronteiras. Existe hoje a possibilidade de Portugal ser suspenso do espaço Schengen por incumprimento dos novos sistemas de controle de fronteiras na União Europeia. Estes sistemas terão de ser validados e testados até julho de 2024. Bom, dados relevantes. A população estrangeira concentra-se principalmente no litoral. Os municípios com maior população estrangeira são Lisboa, Sintra, Cascais, Amadora, Loures, Odivelas, Porto, Lolé, Almada e Albufeira. A origem da maior parte dos estrangeiros em Portugal é brasileira.
Em 2022 existiam cerca de 800 mil cidadãos estrangeiros com título de residência válida, ou seja, correspondendo a 7,5% do total de residentes no país. As condições de emprego e condições de vida, obviamente, os estrangeiros enfrentam um maior desemprego e precariedade laboral. 1 em cada 3 vive em risco de pobreza ou exclusão social. Em termos de acolhimento de refugiados, Portugal acolheu em 2023 277 refugiados dos 300 com que se havia comprometido para o ano de 2022 e Portugal dispõe de 72,2 milhões de euros para financiar investimentos na área de gestão de fluxos migratórios no âmbito do FAMI, Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração, aprovados pelo Conselho da Europa. Obviamente que temos sugestões e o Parlamento irá discuti-los e esta Comissão, muito em breve, que é a criação de gabinetes de apoio aos migrantes nos aeroportos, foi um projeto e um requerimento que foi feito por o Bloco de Esquerda, no caso, e as sugestões muito pessoais. Criação de gabinetes de apoio aos imigrantes nos aeroportos em colaboração com os municípios, equipas multidisciplinares, técnicos especialistas da AIMA, IRN, psicologia, tradutores que encaminhem com especial celeridade para o Ministério Público todas as situações de menores em risco, mulheres com documentação falsa ou indocumentados. Criação de casas de acolhimento, inclusão em escolas e famílias de acolhimento, chamado apadrinhamento. A criação de uma bolsa de emprego baseada na habilitação literária dos migrantes e aptidões profissionais. A criação de escolas e apostar na interculturalidade, no conhecimento das diversas escolas. E aqui nas escolas um projeto português, o Ubuntu, que é Eu Sou Porque Tu És, ou seja, só posso ser pessoa através de outras pessoas. E conceder caráter de urgência aos pedidos de naturalização requeridos pelo Ministério Público. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Elsa Paes, do Partido Socialista. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados e cumprimentar, obviamente, o Sr. Provedor da República da Moldávia e os membros do Conselho Consultivo para a Prevenção da Violação dos Direitos dos Refugiados. Começar por saudar os 25 anos da democracia. Nós estamos nos 50 anos da democracia, é um tempo de progresso ao nível dos direitos humanos, que em tempos de ditadura são sempre muito violados e, sobretudo, a sua violação não pode ser reivindicada e, portanto, o quadro da democracia é o quadro do progresso por onde todos devemos caminhar. No quadro da União Europeia, nós temos, como o Sr. Provedor disse, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, de 2000, onde estão consignados os direitos civis, políticos, económicos e sociais, que estavam dispersos em convenções internacionais e que é uma carta orientadora do caminho que os Estados-membros deverão seguir em termos de dignidade, de liberdade, de igualdade, de solidariedade, de cidadania e de justiça social. Por isso o tema é um tema da máxima importância, até porque estes movimentos globais de cidadãos e cidadãs são inevitáveis, não os podemos evitar e são incontornáveis, e têm que ser assegurados nos processos de mobilização de uns países para os outros. Portugal tem tido soluções muito equilibradas, é inclusivamente um país mundial de topo, top 5, está no top 5 de política ao nível da integração de refugiados e imigrantes, e temos vários planos de integração de imigrantes e uma agência nacional onde se tem estabelecido uma rede de acolhimento de imigrantes e refugiados que tem uma base territorial. Portanto, há aqui no nosso país um grande envolvimento das autarquias e do poder local e de todo o mecanismo empresarial territorial para acolhimento, empregabilidade das pessoas que nos procuram. Portanto, diria que Portugal tem uma solução equilibrada em termos da proteção dos direitos de quem emigra e também dos direitos de quem está. E é este equilíbrio que, por vezes, se torna um desafio difícil, mas também um desafio que tentamos cumprir todos os dias, sobretudo quando os fluxos migratórios aumentam. Aconteceu recentemente com a invasão da Ucrânia pela Rússia, onde Portugal
desde a primeira hora, foi inclusivamente o primeiro país que disse que as nossas portas estavam abertas para o acolhimento de todos os refugiados, todas as pessoas que, nesse contexto, nos procurassem. E fez-se, inclusivamente, legislação específica para acolher esses refugiados. Obviamente que neste quadro há problemas que têm que ser acautelados na defesa dos direitos humanos, desde logo o tráfico de seres humanos, que é um dos grandes problemas associados a todos estes movimentos. Há sempre quem esteja no virar da esquina à espera de uma oportunidade para traficar pessoas. E no tráfico de seres humanos, obviamente, eu sou feminista, grande defensora dos direitos humanos das mulheres. As mulheres e as crianças são sempre os públicos mais vulneráveis. E aconteceu ainda agora na guerra da Ucrânia, onde as violações de mulheres, raparigas e de crianças foram altamente denunciadas e chocaram-nos a todos e a todas. Portanto, é esta barbárie que tem que se acautelar nestes movimentos migratórios. Portugal dizer que tem, neste quadro, portanto, uma política solidária e também não podemos deixar de reconhecer que estes movimentos são um ganho para o país. Nós ganhamos quando nos expandimos, quando integramos a diferença, e perdemos quando deixamos de o fazer. E, portanto, vemos com muito bons olhos todos estes movimentos e esta integração numa lógica de solidariedade. Quem sai do seu país ou quem foge a uma guerra não faz seguramente por gosto, porque gostaríamos todos, e nós, Portugal, também fomos um país de imigração nos anos 60 e reconhecemos quão importante foi termos sido bem acolhidos nos outros países, daí talvez também a nossa sensibilidade para uma política de acolhimento musculada. Dizer ainda, termino, Senhora Presidente, dizer ainda que Portugal separa, como já foi dito, neste momento, e bem, porque os processos policiais têm que estar separados dos processos de acolhimento. Durante muito tempo estavam todos num organismo, recentemente, e bem, separaram-se em organismos diferentes, que esperamos que façam toda a diferença e um reforço nesta política de acolhimento. Portanto, muito obrigada também pelas informações que nos trouxe relativamente a esta matéria. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rodrigo Tacha, do Chega. Tem a palavra. Sra. Presidente, senhores deputados, em primeiro lugar saudar o Sr. Provedor e todos os presentes, dizendo que é um gosto recebê-los no nosso país e que vos acompanhamos na importância das matérias que hoje aqui nos trazem. Os meus colegas já fizeram algumas aclarações sobre a realidade que se passa no nosso país e, portanto, eu, até por economia de tempo, colocaria algumas questões que nós gostaríamos, enfim, que nos explicassem a realidade com a qual também convivem. A República da Moldávia tem sido um país de passagem para muitas pessoas que fogem da guerra à Ucrânia e até destino temporário também para muitas dessas pessoas. Sabemos que num relatório intercalar, datado de 2022, sobre a implementação do Plano de Ação do Conselho da Europa para a proteção de pessoas vulneráveis em contexto de migração ou asilo na Europa, 2021-2025, a missão que se deslocou à Moldávia constatou a ausência de um mecanismo de proteção temporária, o que deixava as pessoas que fugiam da Ucrânia apenas duas opções: o pedido de asilo ou o pedido de autorização de residência na Moldávia, o qual, por um período máximo de 6 meses, conferir-lhes-ia acesso à educação e também ao mercado de trabalho e cuidados de saúde primários e de emergência. Acontece que, quando aquele relatório intercalar foi produzido, a guerra, entre aspas, naturalmente, era ainda uma novidade. E hoje, com mais de 2 anos passados sobre a guerra, pedimos-lhes que nos possam falar, por favor, sobre qual a evolução que ocorreu neste acolhimento aos refugiados da guerra na Ucrânia por parte da Moldávia e de que forma tem sido apoiada, de que forma tem sido acompanhada pela União Europeia.
Apenas fazer aqui também a ponte, se me permitem, para outro tema que nos é importante, também o combate à corrupção. O combate à corrupção tem sido um pilar, um eixo primordial do nosso partido, do Partido Chega, e por isso gostaríamos de aproveitar a oportunidade que temos de aqui estar convosco para, em primeiro lugar, pedir-vos que nos falassem sobre os progressos que têm havido no combate à corrupção. Em segundo lugar, se nos podem informar qual é a expressão económica das receitas que a corrupção afasta do erário público, do vosso erário público, a cada ano que passa, e, por outro lado, e aqui especificamente, no que se refere ao branqueamento de capitais, se possível, gostaríamos também que nos dissessem se o pacote legislativo europeu anti-branqueamento de capitais, cujo processo legislativo está praticamente concluído, trará novas obrigações para um Estado em processo de adesão, como é o caso da Moldávia. E, portanto, seriam estas as questões que gostaríamos de vos colocar. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado, e dar-lhe até um elogio pela gestão do tempo, que foi incomparavelmente melhor que a dos colegas. E agora passaria, uma vez que não temos mais nenhum grupo parlamentar presente, passaria a palavra ao Sr. Provedor para fazer o encerramento e dar as respostas que entender. Terá 15 minutos para o efeito. Faz favor. Muito obrigado pelas perguntas e obrigados pelo apoio manifestado pelos senhores deputados e senhoras deputadas. Para começar, gostaria de referir-me a alguns pormenores sobre alguns aspectos gerais que dizem respeito à Moldova. Como sabem, Moldova tem sofrido uma diáspora em Portugal. Temos dezenas de milhares de cidadãos que conseguiram integrar-se e podemos dizer que Portugal já é a segunda casa. Para as crianças, enfim, já é a primeira casa, é o lar de origem. Por que digo isso? Que os cidadãos da República Moldova eram também eles imigrantes, enfim, eram estrangeiros para os portugueses, mas conseguiram integrar-se na sociedade e, assim como disseram, à luz da prática da experiência de Portugal, podemos também nós constatar os resultados como cidadãos que somos, apesar de sermos uma população de 2.600.000 habitantes. Mas, nestes 2 anos de guerra, na República Moldova, chegaram 1 milhão de ucranianos que fugiam à guerra e, portanto, praticamente 35% a 45% da população, mais ou menos isso. Portanto, são refugiados que têm 2 anos de presença com um impacto social e econômico considerável. E gostaria de agradecer a Portugal e aos Estados europeus o apoio concedido à Ucrânia e à República Moldova, por igual, porque também nós lutamos pela paz contra a guerra movida pela Rússia e a Moldova também quer sentir-se em segurança. Como disse, cerca de 1 milhão de refugiados passaram pela Moldova, ou entraram, e atualmente encontram cerca de 100.000 refugiados se encontram na nossa terra e como Provedoria de Justiça, em março de 2022, nas primeiras 2 semanas a seguir à guerra, criamos um Conselho Consultivo de Monitorização dos Direitos dos Refugiados e temos aqui vários colegas delegados que representam este Conselho Consultivo. É um conselho único que nunca tinha sido criado no sistema do Conselho da Europa. Portanto, num país vizinho da Ucrânia tem um conselho que possa acompanhar a situação dos refugiados. Organizamos visitas de monitorização de centros de acolhimento, trabalhamos na área legislativa, procuramos responsabilizar e exigir
exigir ainda mais para que o Estado faça mais e melhor e cumpra as suas obrigações, e fazemos recomendações a nível nacional e internacional para melhorarmos os direitos dos refugiados e para facilitarmos a sua integração, porque estamos cientes de que nem todas as pessoas poderão regressar à Ucrânia e, sobretudo, por termos fronteiras comuns com a Ucrânia e o fluxo é considerável. Há muitos ucranianos que atravessam a fronteira e entram na Moldova. E o envolvimento da nossa sociedade também é algo importante. Ou seja, há ucranianos que entraram na nossa terra devido à proximidade. E trata-se de pessoas que não tiveram meios para irem mais longe, para chegar a Portugal, para a Alemanha, aos países bálticos, possivelmente. Nem todas as pessoas têm a possibilidade, cerca de 40% dos refugiados que ficaram na Moldova são crianças. Há também mulheres, pessoas com deficiências, pessoas idosas, o que significa que a maioria dessas pessoas não podem envolver-se numa atividade produtiva e não podem, portanto, entrar no mundo laboral. Também não é menos verdade que não temos um sistema muito desenvolvido ou progressista em matéria de ocupação da mão de obra, de emprego. E, portanto, este é mais um desafio para o nosso sistema de segurança social, regime de pensões, assistência social e tantos outros serviços que precisam de ser facultados. E agora, para reagir às perguntas formuladas. Por ordem, é verdade que o primeiro relatório intercalar do Conselho da Europa é os relatórios elaborados pelos membros do Conselho para monitorização dos direitos dos refugiados constataram que a Moldova, nessa altura, não tinha os níveis mais elevados de proteção, nomeadamente a proteção temporária a oferecer aos refugiados. Mas em março de 23, o ano passado, portanto, entrou em vigor a proteção temporária para os refugiados. A partir de março de 23, ou seja, já passou mais de um ano, na atividade, a proteção temporária está a funcionar e devo chamar a atenção para o facto da Moldova ser o único país que, pela primeira vez, aplicou a diretiva em matéria de proteção temporária, a diretiva UEA, a proteção temporária, que não se aplique num país membro da UE. Ou seja, é o primeiro país não membro da UE a aplicar a diretiva em matéria de proteção temporária, portanto, fora do âmbito comunitário. E temos praticamente um dos níveis mais elevados das normas em matéria de proteção temporária. E pela primeira vez em 2023, em março, começou a ser aplicada esta norma e houve uma prorrogação de mais um ano até 25, portanto, não 24, mas sim 25. E à luz das visitas realizadas no nosso território, juntamente com os nossos colegas, verificamos que havia várias carências em matéria de integração dos refugiados provenientes da Ucrânia que entraram no nosso território. Bom, é um problema sistémico até certo ponto, mas não há uma boa sincronização entre os sistemas sociais e educacionais de uma maneira geral. Trata-se de problemas que afetam a população em geral, e não especificamente os refugiados. A verdade é que houve casos de discriminação ou falta de inclusão no caso dos ciganos, dos romes. Mas, atualmente, podemos dizer que estes problemas têm sido levantados perante o Ministério de Tutela, as comissões especializadas,
E não deixamos de monitorizar este processo. Mas isto também é verdade, é que há refugiados da Ucrânia que têm negócios na Moldova e que entraram no mundo laboral, e estão a trabalhar. E nós, como instituições que somos, procuramos identificar os riscos e a melhor maneira de lidarmos com eles. Somos uma instituição independente do Parlamento, do Ministério da Justiça, da Administração Interna ou do Governo em geral. Temos a nossa independência e, por isso, dirigimos-nos às instâncias estatais para que façam o seu trabalho e cumpram as suas obrigações. Segunda pergunta. A luta contra a corrupção. Bom, eu não sou representante do Poder Executivo que assumiu esta tarefa. Portanto, a nossa instituição, a Procuradoria, não assumiu as políticas contra a corrupção, mas mesmo assim verificamos alguns progressos. Atualmente, e atendendo aos compromissos assumidos desde há 2 anos esta parte, podemos falar de uma estratégia de reforma da justiça e luta contra a corrupção, e o Conselho Superior da Magistratura e o Conselho Superior da Procuradoria, que administram a atividade dos juízes e procuradores, têm sido renovados. Agora estão a ser constituídos os colégios que vão organizar a atividade de alguns procuradores que possam lutar contra a corrupção. A reforma está a avançar a passos de caracol, é verdade, porque há que atuar do interior do sistema, mas nós, como instituição fora deste âmbito, estamos a monitorizar e queremos garantir a independência dos juízes e dos procuradores para que lutem contra aqueles que estão no poder desde que violem os direitos, independentemente de quem são. E temos um trunfo, que é a nossa independência, realmente. E este trabalho tem que continuar. As comissões de avaliação, prévia avaliação dos juízes e delegados do Ministério Público, tudo isso está a seguir atuando, mas à luz das posições do Governo e do Parlamento, podemos dizer que este ciclo vai ser concluído dentro de 1 ano. Bom, é verdade que os resultados têm os seus limites, não basta mudar as pessoas, há que mudar também alguns mecanismos, e aquilo que nós pedimos ao Governo, aos ministérios, queremos mecanismos de seleção, de denúncia, de acompanhamento, monitorização, tudo isso tem que ser renovado. São estes alguns aspectos que fiz questão de mencionar. Obrigado à colega que me lembrou isso. A partir de 2018, a Provedoria de Justiça, criada na Moldova, tem um mecanismo que existe na UE, ou seja, os lançadores de alerta em matéria de denúncia de actos de corrupção. E há aí um risco de represálias contra estas pessoas, lançadores de alerta. Ora, a Provedoria tem responsabilidade em matéria de proteção e da adoção dos mecanismos de proteção dessas pessoas que são lançadores de alertas e que denunciam atos de corrupção ou de má gestão do dinheiro público, e temos uma lei que data do ano passado e que corresponde às normas da Diretiva de 2020 da União Europeia, e há mais um aspecto que tem a ver com a luta contra a corrupção e, numa esfera mais ampla, se inscrevem na perspectiva dos direitos humanos. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada. Vamos mesmo fortemente. Queria agradecer ao Sr. Provedor e principalmente na pessoa do Sr. Provedor e todo o povo da Moldávia, o esforço que têm feito e a ajuda que têm dado ao povo ucraniano, dada a proximidade que têm, e todos os esforços que têm feito são muito importantes, tendo em conta que a agressão à Ucrânia é uma agressão à Europa e à democracia, e, portanto, a sua defesa é a defesa de todos nós.
e agradeço o esforço da Moldávia. Também deixar uma palavra de apreço pelo caminho que tem feito em defesa dos direitos fundamentais e da igualdade, principalmente na proteção das crianças e das mulheres, nos seus direitos, na concretização dos seus direitos, sendo certo que a concretização destes direitos trazem sempre sociedades mais justas e mais equilibradas e não deixando em vão a afirmação que a nossa deputada Elsa Paz disse, que era feminista, e tendo uma plateia tão grande aqui e tem uma comitiva com tantas mulheres, eu só vou lembrar-vos, para que possamos sempre lutar pelos direitos e por estar sempre no lado certo da barricada, o feminismo não mata. O machismo mata todos os dias. Muitíssimo obrigada e espero que façam um bom trabalho e que tenha sido produtivo a vossa passagem por Portugal e que a gente, dentro das nossas possibilidades, tenha contribuído e ajudado em algumas políticas e em algumas ações que nós temos. Muitíssimo obrigada e foi um prazer receber-vos na primeira comissão.